2 Samuel capítulo 18, nós estamos chegando ao final, né, irmãos? Já estamos caminhando para o fim desse livro gigante e maravilhoso que é o livro de Samuel, tão grande que as traduções precisam dividir em dois, 1 e 2 Samuel, mas que é um livro só. Começamos há muitos meses atrás, a 1 Samuel capítulo 1, e daqui a algumas semanas nós já vamos terminar esse maravilhoso livro, que é sobre o reino de Deus, a instauração da monarquia davídica, o rei segundo o coração de Deus, que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, Davi, ele não permaneceu fiel ao Senhor, ele peca lá em 2 Samuel 11, Natã confronta no capítulo 12, e aqui nós estamos vendo as consequências do pecado de Davi. Amnon comete incesto com Tamar, Absalão mata e se vinga contra Amnon, e Absalão aqui, o seu filho, o filho mais bonito, mais respeitável, mais forte, ele está usurpando o trono de Davi em Jerusalém. E aqui nós chegamos já ao final dessa história, deste filho rebelde do rei de Israel. No capítulo 18 a gente vai ver sobre a morte de Absalão. Vamos ler então o capítulo 18 todo, de 2 Samuel, até o verso 33, o último versículo. Após a leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que creem nisso respondam com um sonoro amém. Nós vamos orar depois mais uma vez. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Então Davi contou as tropas que tinham consigo e designou-lhes chefes de 1000 e chefes de 100. Ele enviou um terço dos exércitos sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. E disse o rei ao exército: eu também sairei convosco. Mas as tropas responderam: não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco, ainda que morra metade dos nossos, não se importarão conosco, porque tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos mande socorro. O rei lhe respondeu: farei o que vos parecer bem. E o rei ficou ao lado da porta, e todo o exército saiu em centenas e em milhares. O rei deu a seguinte ordem para Joabe, a Abisai e a Itai: por amor de mim, cuidai bem do jovem Absalão. E todas as tropas ouviram quando o rei deu ordens a todos os chefes acerca de Absalão. Assim as tropas saíram a campo contra Israel, e a batalha aconteceu no bosque de Efraim. Ali as tropas de Israel foram derrotadas pelos servos de Davi. E naquele dia houve ali grande massacre de 20.000 homens, pois a batalha se estendeu por toda aquela terra, e o bosque matou mais gente naquele dia do que a espada. E aconteceu que Absalão encontrou os servos de Davi, e Absalão montava um jumento, e quando o jumento entrou sobre os espessos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou agarrada no carvalho, e ele ficou pendurado no ar, enquanto o jumento que ele montava passou adiante. Vendo isso, um homem contou a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe contara isso: se tu o viste, por que não o derrubaste logo por terra? Eu te recompensaria com 10 ciclos de prata e um cinto. Mas o homem respondeu a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas mãos 1000 ciclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei deu a seguinte ordem a ti, a Abisai e a Itai: protegei o jovem Absalão. Se eu tivesse agido contra a sua vida com traição, nada se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Então Joabe disse: eu não posso me demorar assim contigo aqui. E tomou nas mãos 3 dardos, e com eles transpassou o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe o cercaram, atacaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta, e as tropas deixaram de perseguir Israel, porque Joabe as deteve. Pegaram Absalão e, lançando-a numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele um grande monte de pedras. E enquanto isso, todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Quando ainda vivia, Absalão fizera levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia: nenhum filho tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome àquela coluna, e até o dia de hoje ela se chama o pilar de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse:
Deixe-me correr e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das notícias, outro dia as levarás, mas hoje não darás a notícia, porque o filho do rei foi quem morreu. E Joabe, porém, disse ao cuxita: vai e diz ao rei o que viste. O cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Então Ahimaás, filho de Zadok, prosseguiu dizendo a Joabe: seja o que for, deixe-me também correr atrás do cuxita. Joabe respondeu: para que agora correrias, meu filho? Não receberás recompensa pelas notícias. Todavia Ahimaás disse: seja como for, correrei. E Joabe disse: então corre. Então Ahimaás correu pelo caminho da planície e ultrapassou o cuxita. Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e erguendo os olhos, viu um homem que corria só. A sentinela gritou e o disse ao rei, e o rei respondeu: se vem só, está trazendo notícias. E o mensageiro vinha se aproximando cada vez mais. Então a sentinela viu outro homem que corria, e gritou ao porteiro: lá vem outro homem correndo, só. Então o rei disse: também este traz notícias. A sentinela disse mais: o primeiro corre como Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem, e virá com boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: paz. Ele se inclinou ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que se levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: o jovem Absalão vai bem? Ahimaás respondeu: quando Joabe enviou-me, o servo do rei viu um grande alvoroço, mas eu não sei o que era. E o rei lhe disse: ficai aqui ao lado, e ele ficou ao lado esperando em pé. Nisso o cuxita chegou e disse-lhe: tenho notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor vingou-se da mão de todos que se levantaram contra ti. Então o rei perguntou ao cuxita: o jovem Absalão vai bem? O cuxita respondeu: todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para te prejudicar, seja como aquele jovem. O rei ficou muito comovido, e subindo à sala que estava por cima da porta, começou a chorar, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra e rogamos que o Senhor nos encha com o seu Espírito e nos dê, através deste Espírito bendito, o Espírito que levantou Jesus dos mortos e que atua em nós, que o seu Espírito nos dê clareza, a sua luz, para que possamos entender a sua palavra como ela realmente é. Que o seu Espírito santifique nossas afeições, para que possamos amar a tua palavra e através dela amar o Senhor e amarmos uns aos outros, e que o seu Espírito conceda o seu poder nas nossas mãos e pés, para que não sejamos ouvintes negligentes, mas praticantes da sua palavra. E nessa prática, nesse viver a sua vontade, o seu nome é adorado e glorificado entre nós. E é isso que nós pedimos, que o Senhor exalte o seu Filho, exalte o seu nome, e que nós venhamos a ser, ó Deus, transformados pela sua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na literatura, o texto que é mais parecido com a morte de Absalão e com a história de Absalão talvez seja uma peça de Shakespeare chamada Macbeth, né? Nessa peça, que é uma tragédia, Shakespeare, lá no século XVII, na Inglaterra, ele vai contar a história desse cara, desse sujeito chamado Macbeth, e ele é um general muito respeitado, é alguém que conquista muitas batalhas, ele tem um certo renome, assim como Absalão tinha. Absalão é o sujeito mais importante, mais belo, mais forte ali dos filhos de Davi, né? Só que Macbeth, uma vez voltando de uma das batalhas, ele se encontra com 3 mulheres bruxas, e essas 3 bruxas, elas profetizam sobre a vida desse general Macbeth, e elas falam 2 coisas para ele. Ela fala assim: olha, Macbeth, você vai ter 2 coisas que vão acontecer na sua vida. A primeira delas, você vai receber um título de nobreza. Você agora vai ser um nobre, vai ser uma pessoa importante, vai ser na nobreza. E a segunda coisa que elas falaram, acrescentando a isso, é que ele seria o futuro rei. Então ele servia um rei chamado Rei Duncan. Ele iria então entrar no lugar do Rei Duncan, ele iria suceder, ia fazer ali a sua
dinastia. Ele guarda aquilo no coração, ele entende que isso é uma coisa impossível, só que passado algum tempo, ele de fato recebe a primeira profecia. Se torna verdade, ele recebe o título de nobreza, e ele se torna um nobre ali do reino de Duncan. E ele fica se perguntando, bom, se essa palavra, que era bem provável, aconteceu, o que impede da segunda palavra, que é ainda maior e mais importante que aconteça também, e isso planta no coração dele, então, esse desejo de ser rei. E a partir de então, ele começa um processo de inimizade contra o rei Duncan, ele de fato consegue ascender ao trono, só que quando ele ascende ao trono é uma tragédia, só acontece desgraça e maldição na vida dele, e a vida dele termina com um lamento, ele perde tudo ali, a sua esposa enlouquece, todo o seu exército, o povo vai contra ele, e ele vê que aquilo que ele mais queria, ou seja, exaltar o nome dele como o rei, da qual ele recebeu aquela profecia daquelas mulheres, ele viu que tudo aquilo não é nada. E o texto termina com uma frase do Macbeth, lamentando a sua própria existência. É uma frase muito famosa que ele vai dizer assim, a vida é como uma sombra passageira. A vida é como uma história contada por um idiota, e ela é cheia de som e fúria, só que ela não significa nada. Então vejam, o papel dele de querer ser rei, de fato ascender ao trono, ele está falando assim, eu que estou contando a minha vida, eu sou um idiota, aconteceu um monte de coisa, ela é cheia de som e fúria, mas não valeu de nada isso, e ele fala assim, e ela não significa nada. Então a vida dele, de Macbeth, mesmo tendo subido ao trono, ele falou assim, não valeu de nada a minha vida, foi insignificante. Né? Esses 3 pontos da história do Macbeth, eles parecem muito com a história de Absalão que a gente vai ver hoje, que é sobre a vida sem Cristo ser uma inimizade contra o rei, a vida ela ser cheia de maldição, porque você está contra o rei, e a sua vida ser um lamento. Irmãos e irmãs, vocês não acordaram de manhã e Deus não trouxe vocês aqui para ouvir, vocês não precisam ouvir uma tragédia, uma peça de Shakespeare, e vocês também não precisam ouvir uma historinha de 3.000 anos atrás de um filho rebelde, simplesmente por uma história ou alguns princípios morais que a gente pode tirar dessa passagem aqui. O fato é que nós precisamos de uma coisa só, de uma pessoa só, a gente precisa ouvir um nome só que a gente cantou, aquele que é o nome acima de todos os nomes. Eu preciso ouvir sobre Jesus Cristo. E a passagem diante de nós, ela é uma passagem autorizada por Deus, e ela é inspirada por Deus, dentro do seu contexto do livro de Samuel, de toda a Bíblia, para ser um sinal e uma seta, um apontamento, um tipo que nos fala sobre Jesus Cristo, como a gente tem feito todo domingo aqui em nossa igreja. O Antigo Testamento é essa sombra do corpo de Cristo Jesus, e a gente vai se perder se a gente não ver Jesus Cristo aqui nesse texto. Então o texto diante de nós, que tem 3 parágrafos muito bem delimitados, do verso 1 ao 8, do verso 9 ao 18, do 19 ao 33, vamos ensinar 3 coisas sobre Jesus Cristo, e são 3 verdades que transformam a nossa vida, e a nossa resposta diante dessas verdades sobre quem é Jesus Cristo, a partir dessa narrativa, molda a nossa vida aqui e o nosso destino eterno. Então nós temos 2 caminhos só, que cada um daqui pode trilhar. O caminho de Absalão, que é um caminho marcado por inimizade, maldição e lamento, ou você pode trilhar o caminho da fé, que é um caminho de reconciliação, um caminho de bênção e um caminho de alegria. Só tem esses 2 tipos de vida que podem ser vividas, e elas são colocadas diante de nós, a vida e a morte é colocada diante de nós a cada sermão que nós ouvimos no dia do Senhor. Em primeiro lugar, então, irmãos, 2 Samuel 18, verso 1 ao 8, ensina-nos que Jesus Cristo sempre vence as suas batalhas. Gravem aí, Jesus Cristo sempre vence. O Filho de Davi, o Senhor, o nosso Senhor Jesus, não conhece a derrota. Todas as batalhas que ele entra, e ele luta e ele disputa, ele vence e vencerá todas elas.
E Davi, ele vai tipificar esse triunfo de Cristo em nossas vidas, porque Davi também, ele não perde batalhas. Desde que ele, como um menino, um jovem, ele arranca a cabeça de Golias, aí começa Samuel 17, ele está aqui num contínuo triunfo. E mesmo Davi sendo um rei rejeitado, e mesmo estando colhendo as consequências do seu pecado, ele está aqui diante do seu filho, mais jovem, mais forte, mais belo, mais popular, mais famoso, que está lá em Jerusalém. Absalão está em Jerusalém com todo Israel. Davi está perambulando pelo deserto. Mesmo assim, o verso 1 ao 8 mostra que Davi vence. E esse triunfo de Davi é maravilhoso e aponta para a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o triste dessa passagem, essa passagem ela é sombria, a gente está num território aqui em 2 Samuel muito sombrio, né? Porque nós estamos aqui após o pecado de Davi, né? Não tem muitas flores aqui no campo. Essa passagem ela é sombria e tenebrosa, porque os servos de Davi não estão lutando contra os filisteus, não estão lutando contra os amorreus, não estão lutando contra Saul, eles estão lutando contra o povo de Deus. Eles estão lutando contra Israel, eles estão lutando contra aqueles que professam o nome de Yahvé, o nome do Senhor nosso Deus. Vejam comigo o verso 6, por exemplo. O verso 6 do capítulo 18 diz assim: assim as tropas saíram a campo contra Israel. E a batalha aconteceu no bosque de Efraim. O povo de Deus contra o povo de Deus. Davi, ele está lutando contra Israel, porque Israel, em sua ingenuidade, em sua maioria, está ali apoiando um falso rei, está ali apoiando Absalão. Irmãos e irmãs, essa verdade de que o rei do povo de Deus, luta contra o povo de Deus, ela é uma verdade histórica que se estende até nós. E ela vai continuar até Cristo voltar. Tá? Ou seja, existem certas circunstâncias e existem certos contextos em que Jesus, o Senhor da igreja, o rei do povo de Deus, luta contra o seu próprio povo. O Senhor luta contra a sua igreja. E aqui eu não quero que a gente pense em outras igrejas. Eu quero que a gente pense primeiramente em nossa igreja. Então Jesus, ele pode estar lutando contra a Igreja Batista Reformada de Indaiatuba se nós estivermos seguindo Absalão. E isso é tão verdade que lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, Jesus manda 7 cartas para 7 igrejas. 2 delas estão ok, elas permanecem fiéis mesmo no meio do sofrimento. 5 delas, começando com a igreja de Éfeso, terminando com a igreja de Laodiceia, 5 delas estão em pecado. E é muito interessante que tem uma igreja lá, a igreja de Pérgamo, lá no capítulo 2, que Jesus ele se apresenta para ela assim. Ele fala: escreve ao anjo da igreja de Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Então ele começa falando dessa forma. Ou seja, cada forma que Jesus se apresenta para cada uma daquelas igrejas é uma realidade que vai de encontro ao que aquela igreja precisa ouvir. Ele fala assim: igreja de Pérgamo, eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes, a espada mais afiada. E ele começa elogiando Pérgamo, ele diz assim: eu sei onde você vive. E onde você vive está o trono de Satanás. E vocês permaneceram fiéis a mim, mesmo em meio a essa cidade de Pérgamo carregada e dominada pelo próprio diabo. É paralelo aqui com Absalão. Absalão, ele é um rei satânico. Por que ele é um rei satânico? Por que ele é um rei diabólico? Porque ele está indo contra o ungido, o Messias. Ele está indo contra o seu pai, Davi. Ele instaura o reino das trevas, o trono do diabo em Jerusalém, quando ele toma a capital de Israel. E aí Jesus fala para Pérgamo o seguinte: eu conheço onde vocês estão aí vivendo diante do trono do próprio diabo, vocês se manteram fiéis no testemunho de vocês. Mas ele fala assim: porém, eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês estão dando ouvidos a Balaão. Jesus explica: olha, Balaão, ele ensinou Baraque
a enganar os filhos de Israel para cometerem idolatria, duas coisas, idolatria e se prostituírem com as moabitas. E vocês estão tolerando a doutrina dos nicolaítas. A gente não sabe o que é a doutrina dos nicolaítas, é qualquer doutrina ali herética. O que Pérgamo então estava passando? Ela estava, mantendo, ao mesmo tempo que alguns ali se mantinham fiéis ao Senhor, ao mesmo tempo que a igreja como um todo, muitos ali dentro estavam dando ouvidos a uma doutrina, um ensinamento e a uma prática que leva ao pecado, que leva à prostituição, que leva à idolatria. Mais ou menos o que Absalão fez no episódio passado, onde ele coloca uma tenda no terraço e ele ali dorme com as mulheres, as concubinas que Davi tinha deixado no palácio. É um rei que está levando Israel ao pecado, que está levando Israel à prostituição, que está levando Israel, o povo de Deus, à imoralidade. Essa é a doutrina de Absalão, essa é a doutrina de Balaão, e Jesus está dizendo: Pérgamo, eu estou contra vocês. E aí ele dá o arremate. Ele fala assim: se vocês não se arrependerem, eu vou lutar contra vocês com a espada da minha boca. Olha o que Jesus está falando para a sua igreja em Pérgamo, que está ali tentando se manter em pé diante do trono de Satanás, mas que está publicamente, então ela está ok, o testemunho dela está bom, só que internamente a igreja está começando a ruir com falsos ensinamentos e com práticas pecaminosas. E Jesus fala: não adianta manter o testemunho público em fidelidade, mesmo em perseguição contra o próprio diabo, enquanto vocês estão ruindo por dentro em prostituição e idolatria. E aí, 2 igrejas depois, a igreja de Sardes, Jesus fala a mesma coisa: eu estou contra você, igreja de Sardes. E sabe o que ele fala? Eu estou contra vocês, Sardes, porque vocês têm nome de quem vive, mas estão mortos. Ou seja, vocês estão mantendo um testemunho público de que vocês vivem. Vocês têm nome de vivos, mas vocês estão mortos. E aí Jesus fala: se vocês não se arrependerem, eu vou vir contra vocês como um ladrão da noite. Vocês não vão saber quando eu acabar com vocês. E Jesus está falando para aquelas 5 igrejas a mesma coisa: eu estou contra vocês. Ele fala para a igreja de Éfeso que se eles não voltarem ao primeiro amor, ele iria tirar o candelabro daquela igreja. O que é isso? Ele ia tirar a luz daquela igreja, o evangelho daquela igreja, e eles iam continuar sendo igreja nominalmente, mas Jesus não estaria lá, eles não seriam luz do mundo. Jesus luta contra a sua igreja quando ela segue Absalão, quando ela não segue o rei, o filho de Davi. Então, primeiramente, a Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, e em segundo lugar, todas as igrejas que se chamam pelo nome de Cristo estão lutando contra Cristo, se estão vivendo em falso ensino e em pecado. Se tem nome de vivo, mas está morto. Jesus, ele luta contra Israel, ele luta contra a igreja, ele luta contra o seu povo e ele vence. Isso é verdade comunitariamente, e é óbvio que isso é verdade individualmente. Você está nessa luta ou contra Cristo ou com Cristo. E não importa de forma final aquilo que está falando e mostrando. O que importa é o seu coração diante dele. A gente vai ver nas aplicações finais. Qual que é o seu lado da batalha? Você se alinhou a Absalão? Ou você está do lado de Davi e vai ir até as últimas consequências para lutar ao lado do rei verdadeiro? Independente da sua escolha, independente. Você pode escolher morrer por Cristo, viver e morrer por Cristo, ou você pode escolher abandonar Cristo, independente da sua escolha. Cristo vai te derrotar. Isso é certo. Cristo vai te derrotar. Todos nós nascemos inimigos do filho de Davi. Todos nós nascemos em inimizade contra Deus e contra o seu ungido, contra Cristo. E se você realmente crê nele, ele te derrotou. Não foi uma coisa
Ah, como aquele fulaninho ali, aquela mocinha ali, ah, como ele é bonitinho, ó, eu estou apaixonado por ele está apaixonado por mim, agora a gente vai se casar. Não é assim a conversão. A conversão é aquela imundícia, me odeia com todas as forças. Tudo que aquele ser faz é contra mim. Toda a sua vida é um projeto para me matar e me destruir. E Jesus, ele vem e te vence. Não é você, bonitinho, que escolhe ele, não. Ele te derrota quando ele transforma o seu coração. Ele vence as suas resistências. Ele vence os seus argumentos. Ele vence a sua mente raciocinando contra ele. Ele vence os seus pecados. E ele te derrota, te coloca nu de joelhos. Ele te derrotou já. E ele vem derrotando os seus pecados desde então. Ou você vai dobrar esse seu joelho quando ele voltar. O pastor Fernando leu para nós. Todo joelho se dobrará diante daquele que Deus exaltou. Todo joelho. O joelho do diabo, o joelho de todos os demônios, o joelho de Hitler, de todos os tiranos da história. Todas as pessoas vão estar de joelhos, derrotados por Cristo. E como é que ele derrota? Ele assopra. Ele não se esforça. Ele não precisa de um exército, ele não precisa de anjo nenhum, ele não precisa da igreja. Ele aparece e a sua aparição derrota seus inimigos. E os coloca todos de forma irresistível de joelhos. Cristo, ele já venceu. Não tem a menor possibilidade de você o derrotá-lo. E se você está lutando contra ele, veja só, você vai perceber uma coisa. Vejam comigo o verso 8, para nós terminar essa primeira parte aqui do sermão. Vejam capítulo 18, verso 8, diz o seguinte: a batalha se estendeu por toda aquela terra, e o bosque matou mais gente naquele dia do que a espada. O escritor aqui, ele personaliza o bosque. Ele está dizendo, o bosque ali, aquela terra, matou mais gente, né? As pessoas morreram naquele bosque do que a espada. Ou seja, a criação nesse bosque está a favor de Davi. E quando você luta contra Jesus, quando você o resiste, você vai perceber, ou não, que toda a criação está a favor do filho de Davi. Todo o universo está contra você. A sua família, o seu trabalho, o seu prazer, os seus pecados, o seu ídolo, o seu dinheiro, o seu sucesso está contra você. Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Cristo. Porque toda a criação pertence a Ele. Não tem escapatória. Então o primeiro ponto é: a sua vida é uma inimizade contra Jesus. Só que Jesus sempre vence. E você precisa se render a Ele. A esperança, enquanto é o dia que se chama hoje. No hoje, Hebreus vai dizer para nós, a esperança. Você precisa se render a Davi. Você precisa se render a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou você vai se render quando Ele aparecer. Ou Ele te vence em graça e te salva. Ou Ele te vence em justiça e te condena. Ele vai ser glorificado em sua vitória. Irmãos, Ele mostrou isso. Você estava pensando, Ele é Deus, né? Mas Ele mostrou que Ele vence tudo na cruz. Ele falou assim, olha, eu vou deixar o meu trono, eu vou assumir a natureza humana, eu não vou me valer dos meus atributos divinos em muitas circunstâncias, e na cruz Ele é como homem, Ele é Deus homem, mas da sua humanidade pendurada na cruz, Ele se permitiu ser flagelado de tudo quanto é jeito pela tortura do Império Romano. Ele se permitiu ser pendurado e cravado na cruz, e Ele se permitiu agonizar por algumas horas ali na cruz. Ele se permitiu ser zombado, e Ele tomou a ira de Deus em nosso lugar, que a gente vai ver daqui no segundo ponto. E nesse estado de maior fraqueza, maior loucura, maior humilhação, maior demonstração pública de vitupério e vergonha,
ele venceu todos os seus inimigos. Ele poderia ter vencido no trono, na glória, e ter mandado todo mundo para o inferno, num piscar de olhos. Mas ele assume a nossa culpa e vence o diabo, que você não tem um pingo de chance de derrotá-lo sozinho. Todos os demônios, ele vence os nossos pecados e ele vence a própria morte nu, todo arrebentado, todo agonizado, abandonado pelo Pai, em trevas, em maldição, ele venceu. Só que ele não vai voltar dessa forma como a gente viu aqui no Evangelho. Ele vai voltar em glória. E você acha que você tem alguma chance contra ele? A coisa mais certa que vai acontecer na história é que todos os inimigos de Cristo serão e já foram derrotados. A coisa mais certa que acontece na história é que todo joelho que existe vai dobrar-se diante do Filho de Davi. E o Evangelho te chama a se dobrar agora em fé, porque Ele é um Senhor amoroso. Ele é um Senhor paciente. Ele aguarda com paciência. Ele te manda a sua palavra, Ele te manda meios de graça para você se arrepender. E Ele é um Senhor paciente. Ele é manso e humilde. Mas naquele dia não vai haver mansidão contra os seus inimigos. Só vai haver ira e a concretização daquilo que você quer. A inimizade perpétua contra o Filho de Davi. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo vence todas as suas batalhas. Em segundo lugar, Jesus Cristo, ele foi pendurado no madeiro no lugar de pecadores. Capítulo 18, segundo Samuel, verso 9 até o verso 18, nós temos a morte de Absalão. E o verso 9 diz assim: aconteceu que Absalão encontrou os servos de Davi, e Absalão estava montado num jumento, e quando o jumento entrou sob um espesso ramo de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou agarrada no carvalho, e ele ficou pendurado no ar, enquanto o jumento que ele montava passou adiante. Então, aquilo que ele mais se orgulhava, que era o seu cabelo, o cabelo mais bonito, forte, vistoso de Israel, é aquilo que o derrotou, é aquilo que o humilhou. Ele ficou preso nos galhos desse carvalho pelo seu cabelo. Essa é a ironia do pecado. Toda a história bíblica vai mostrando que você morre por aquilo que você mais se orgulha, que Deus usa aquilo que você mais se vangloria para te trazer derrota e destruição, porque Deus resiste aos soberbos, Ele resiste ao nosso orgulho, e o pecado sempre promete vida e nos dá a morte. Absalão, ele se orgulhava da sua aparência, do seu cabelo, e aqui está patético, preso numa árvore, num madeiro, pela cabeça. A tradução que eu tenho aqui diante de nós, que a gente usa aqui na nossa igreja, a Almeida século 21, ela perdeu um pouco aqui do texto original, porque ela fala assim, ó, e ele ficou pendurado no ar. Né? Alguém está com o século 21, pendurado no ar, certo? Mas o texto hebraico, irmãos, ele é muito profundo. Porque o texto hebraico ele vai trazer duas palavras. Ele vai trazer a palavra Hashamayim, que é os céus, e Haares, que é a terra. Essas duas palavrinhas é o que compõe o primeiro versículo da Bíblia. No princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui o autor de Samuel, inspirado pelo Espírito, ele está dizendo que Absalão, ele não apenas ficou pendurado no ar como se fosse uma coisa assim, normal. O texto fala que ele ficou pendurado entre os céus e a terra. Essa é uma linguagem muito forte para falar de um homem que está preso pelo cabelo numa árvore. Ele poderia simplesmente falar, ele ficou preso numa árvore, ficou lá e aí Joabe foi lá e matou ele depois. Né? Não, o autor ele está colocando uma teologia muito profunda aqui. Ele quer que o leitor pare e fale, mas o que está acontecendo aqui? Por que o texto foi desenhado para comunicar que o filho rebelde de Davi está pendurado entre o céu e a terra? Isso é muito significativo e o texto está colocando para nós. Isso aqui é uma alusão a Deuteronômio 21. E Deuteronômio 21 vai dizer assim, ó, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, numa árvore.
O que o autor de 2 Samuel está contando para nós é que ao ser pendurado, a uma coisa que pareceu arbitrária, um evento que pareceu aleatório aqui na vida de Absalão, na verdade é Deus conduzindo Absalão a este momento, onde ele é suspenso entre os céus e a terra, num madeiro, numa árvore, num carvalho, mostrando que Absalão, ele está ali evidenciando publicamente que ele está amaldiçoado. Maldito todo aquele que é pendurado em um madeiro. Maldito é Absalão, que foi contra o seu pai Davi, e ele está agora preso pelo seu próprio motivo de orgulho, o seu cabelo. Ele está suspenso entre os céus e a terra. E a maldição significa que não existe lugar para Absalão, nem no céu e nem na terra. Ele está expulso da criação, ele está suspenso. Não tem lugar para aquele que é amaldiçoado por Deus. De forma muito contraintuitiva, a narrativa bíblica não vai dizer apenas que os bons exemplos, mais ou menos bons exemplos, são tipos de Cristo. Não fala apenas que Noé, Isaac, Jacó, Moisés, Davi são tipos de Cristo. A narrativa bíblica vai colocar para nós que até mesmo os maus personagens são um tipo de Cristo. Você se lembra de 1 Samuel 31? A morte de Saul é descrita em termos pascais. É como se fosse uma Páscoa. Por quê? Saul é um rei ímpio. Ele tinha que morrer mesmo. Mas o autor ele coloca ali a linguagem da Páscoa para dizer, olha, quando o rei ímpio morre, a paz é promovida e Davi ascende ao trono. Vocês lembram, a gente pregou todo o livro de Juízes antes de Samuel aqui. Sansão, o pior dos juízes, pior dos piores do livro de Juízes, que é um livro muito péssimo, muito trágico. Na sua morte, ele se entrega à morte, ele vence ali os filisteus, mais do que em vida. Ele é um tipo de Cristo, o pior dos juízes, o mais imoral e iníquo dos juízes, ele é um tipo de Cristo. Faraó, lá no Egito, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, é um tipo do primogênito de Deus que morre. E Absalão, esse filho rebelde de Davi, ele também é um tipo de Cristo, porque na morte de Absalão, amaldiçoado nesse carvalho, o reino de Davi ressuscita. O reinado de Davi volta à tona. Assim como Davi é entronizado depois da morte de Saul, ele volta ao reinado pela morte de Absalão. Como que isso é possível, Cristo ser tipificado por esse cara? Porque Cristo, ele tomou os nossos pecados na cruz. Ele tomou nossos pecados na cruz. Quando ele toma nossos pecados na cruz, a coisa não fica bonita. Nós estamos na cruz, estamos diante do evento mais pecaminoso da história, mais iníquo, mais cheio de trevas, mais caótico da história. Porque todos os pecados do povo de Deus, antes e depois de Cristo, estão concentrados naquele que não pecou. E aí Jesus, o justo, o único justo, se identifica com o iníquo. Ele é considerado ímpio por Deus, porque os nossos pecados foram atribuídos a Ele. É Ele que foi, todo o pecado que eu cometi, cometo e cometerei, e o que você faz na sua vida, é como se Jesus tivesse feito isso no nosso lugar. Ele tivesse pecado em nosso lugar, porque o seu pecado, a sua mentira, a sua imoralidade, o seu adultério, o seu roubo, a sua blasfêmia, a sua idolatria, foi atribuído ao Filho de Deus. E Deus não apenas considerou os seus pecados, o seu Filho, Ele o tratou como o pior dos pecadores. E Paulo vai dizer em Gálatas 3, citando Deuteronômio 21, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo vai dizer, toda a maldição da lei foi descarregada em Jesus Cristo, para que a bênção de Abraão, o Espírito Santo, chegasse àqueles que creem em Jesus, aos gentios que creem em Jesus. Irmãos,
Jesus Cristo foi expulso da criação. Vocês têm noção do que é isso? O Criador foi suspenso entre os céus e a terra. Não houve lugar para ele. Não havia lugar para ele nascer direito, não havia lugar para ele reclinar a cabeça no seu ministério, e ele foi expulso de Jerusalém, morreu fora das portas de Jerusalém, no Gólgota, e não houve lugar. O céu o rejeitou, o Pai o rejeitou, e ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Não tinha, o Pai o rejeitou na cruz, porque o Pai e o Espírito Santo não comungam com o pecado. Roma o rejeitou, Israel o rejeitou, Pedro o rejeitou, seus discípulos o rejeitaram. Não houve lugar para ele na criação. É o que o apóstolo João começou o evangelho dizendo assim: olha, Jesus é o verbo, ele é o criador de todas as coisas, tudo foi feito por ele é o construtor, o arquiteto de toda a criação, tudo é dele. E aí no verso 10 de João 1, João fala assim: ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. O mundo foi feito pelo verbo, mas o mundo não o recebeu. No contexto imediato, Israel é o seu povo, Israel não o recebeu. Mas no contexto mais amplo, toda a criação é sua. E toda a criação rejeita. Toda a vida o expulsa, ele é excomungado do reino da vida. Ele é morto por nós. Ele foi amaldiçoado por causa do seu e do meu pecado. Maldito todo aquele que fica entre os céus e a terra, pendurado em um madeiro. E aí nós estamos diante da escolha novamente. Ou se render em reconciliação pela fé no Filho de Deus, no Filho de Davi, no Messias Jesus, e aí ter toda a maldição removida da nossa vida, ou você continua assumindo a sua maldição e o seu próprio pecado. Mas se você não está rendido a Jesus, você está debaixo de maldição. Você está debaixo da ira de Deus. Toda a sua vida é maldita. Os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, tudo está amaldiçoado por Deus. Deus está olhando para você e falando mal. Isso é mal. Aquela existência é má. E é muito interessante que em Apocalipse 20, depois de falar do milênio, João vai descrever o julgamento final. Ele escreve o julgamento final como aquele grande trono branco e todos os seres sendo trazidos diante de Deus naquele grande trono. E o texto fala que a terra e os céus, que é a mesma expressão aqui de 2 Samuel 18, os céus e a terra tremem. Eles tremem e entregam as pessoas. É uma forma simbólica de dizer, e o texto fala que não havia lugar para eles. Olha essa expressão, não havia lugar para eles. Você está entre o céu e a terra, o céu não te quer. O céu está diante do trono de Deus, ele não quer saber de você. Nenhum anjo vai te defender, nenhum demônio vai se colocar para lutar ao seu lado, não. Não tem lugar para você no céu. A terra também não quer saber de você. Você é expulso da terra. Os céus e a terra, diante do trono branco de Cristo, tremem e falam, Tó. E o texto fala que o mar também, o mar entrega os seus mortos. Eu não tenho nada a ver com esse pessoal aqui. E se cumpre o primeiro ponto, toda a criação está ao lado de Cristo. E vai te entregar, não vai haver lugar para você. E a expressão no grego ali de Apocalipse 20 para não ter lugar para eles, é topos, de lugar, e uk, de não, da onde nós temos a nossa palavra utopia. Utopia é o não lugar. A gente pensa que utopia é o lugar perfeito, mas utopia é o não lugar. Ou seja, o lugar que você entende de forma que você vai chegar lá de forma perfeita, vivendo a sua vida em pecado, você vai estar no não lugar. E esse não lugar, você é expulso dos céus da terra, que vai ser renovada por Cristo, e você é jogado nesta dimensão chamada de lago de fogo. Lá é o seu lugar.
Lá é o lugar da concentração daqueles que são amaldiçoados por Deus. E o amaldiçoado por Deus não é apenas aquela pessoa que vive abundantemente no pecado, mas é membros da igreja, a qual estão vivendo contra o Filho de Deus. Terceiro e último lugar, 2 Samuel 18, verso 19 ao 33, ensina-nos que Jesus Cristo lamenta pelos ímpios. A atitude de Davi aqui, quando ele recebe a notícia, Joabe ele tenta manipular tudo aqui, vai depois, Ahimaaz ele corre na frente do rapazinho que vai levar a notícia para tentar ficar bem com o rei ali. O rapaz, então, Ahimaaz ele dá a notícia, não sei o que aconteceu, mentira. Depois o jovem fala, olha, aconteça com todos os inimigos do rei o que aconteceu com aquele jovem. E Davi entende então, por essa palavra desse rapaz que correu muito para dar notícia, ele entende que Absalão, ele morreu, foi morto, e ele ficou espantado com aquela notícia, e ele lamenta. E o texto termina com o lamento de Davi. O verso 32 fala assim, então o rei perguntou ao Cuxita, o jovem Absalão vai bem? E o Cuxita respondeu, todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti para te prejudicar, sejam como aquele jovem. O rei ficou muito comovido, e subindo a sala que está por cima da porta, começou a chorar, e andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, olha como ele repete. Ele está repetindo aqui para mostrar um pouquinho da dor que ele está sentindo, desse lamento que ele está sentindo. O rei, ele lamenta o seu filho, ele lamenta o seu filho rebelde que acabou em morte, pendurado no carvalho, aqui com 3 dardos de Joabe cravados no seu peito, e depois ainda outros soldados vieram e mataram ele ali. O rei, o filho de Davi, o Messias, o ungido, ele lamenta a morte dos seus inimigos. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Ezequiel 18, Deus fala para Ezequiel, olha, eu não me alegro, eu não me satisfaço com a morte do ímpio. Antes eu me alegro se ele se arrepende dos seus maus caminhos. Ezequiel 33 ele vai repetir, eu não me alegro. Se Deus não se alegra, quer dizer que ele lamenta a morte do ímpio. Davi, ele lamenta a morte de seu filho rebelde, ele está refletindo algo do caráter de Deus. E Jesus, ele faz a mesma coisa. Antes de morrer, antes de se entregar à cruz, ele olha para o povo de Deus, para Israel, e ele usa o duplo vocativo de novo, igual Davi aqui. Davi falou, Absalão, Absalão, meu filho. Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto os seus filhinhos ali, para protegê-los, se vocês não quiseram. Ele lamenta a morte, ele chorou diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que ia levantar Lázaro dos mortos. Ele lamenta. E Apocalipse 14 fala que os ímpios no inferno vai subir a fumaça do seu tormento pelos séculos dos séculos diante de Cristo. E a vida se torna um lamento. Então vejam, essas 3 coisas aqui. Inimizade, maldição e lamento. A sua vida fora de Cristo é uma vida de inimizade. Por mais que você diga assim, eu sou membro da igreja de Pérgamo, eu sou membro da igreja de Sardes, eu sou membro da igreja batista reformada, eu sou membro da igreja presbiteriana, eu sou um cristão, mas você vive no pecado como se não houvesse amanhã, você está em rebeldia, você não é cristão, coisa nenhuma. Você está em inimizade contra Cristo e Cristo está em inimizade contra você. Ele falou, eu estou contra você. Igreja de Pérgamo, com a espada da minha boca. Se você não se arrepender, eu vou matá-la, eu vou destruí-la. Porque é isso que você está procurando. A sua vida fora de Cristo, nessa inimizade, é maldição. E por fim, a sua vida vai ser uma nota
de lamento. Se for para pensar, a sua existência ser um lamento. Que pena, que desgraça, é um lamento. A gente está falando da sua alma, da sua existência eterna ser um lamento. Mas se você se render a Cristo, tudo isso vira o extremo oposto. A inimizade vira a reconciliação e amizade. A maldição se torna em bênção, porque Cristo levou a maldição em nosso lugar. E o lamento se torna alegria. Você é convidado à mesa do rei, como Mefibosete, você é convidado a se alegrar. A sua existência vai ser uma canção de alegria e de deleite, o próprio Deus se deleitando na sua existência. E tudo isso é o que a gente precisa ouvir. Esse é o Evangelho, que coloca diante de nós a vida e a morte diariamente. E a gente responde com fé, fé e fé no Filho de Deus. 3 aplicações práticas finais para nós terminarmos, que fluem do próprio texto bíblico de 2 Samuel 18. Primeiramente, não seja como Joabe. Vocês repararam no texto aqui de Joabe? Joabe é esse general do exército de Davi, e ele ganha um certo protagonismo aqui, e de fato, todo o povo ouve. Davi fala assim: Joabe, trate bem o meu filho, por amor, se você me ama, trate bem o rebelde. Joabe entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Só que as intenções de Joabe eram as melhores possíveis, porque ele queria matar aquele que era rebelde contra o rei. Ele queria matar, e quando ele mata, ele faz o exército do povo de Deus voltar. O verso 16 fala assim, 18:16. Então Joabe tocou a trombeta e as tropas deixaram de perseguir Israel, porque Joabe deteve. Então Joabe falou assim: eu quero o bem de Israel, eu não quero que o povo de Deus sofra mais. Eu só quero a cabeça de Absalão. Absalão morre, gente, parou. É ele que para a batalha aqui, é ele que impede que mais mortos aconteçam. Ele está então pensando no bem da igreja, no bem do povo de Deus. E ele manipula a forma como a notícia vai chegar para Davi, para tentar fazer não chegar assim de forma muito abrupta. Ele é um sujeito que está no controle. Ele está no controle. Davi falou uma coisa, Davi não sabe de nada, né? Eu que sei das coisas aqui. Eu vou fazer aqui, vou matar Absalão, vou poupar o povo de Deus e vou poupar Davi também. Olha como eu sou uma pessoa maravilhosa, sou o melhor general que Davi poderia ter na vida dele. E você e eu agimos assim, quando a gente não ouve as palavras de Cristo. A gente finge que ouve as palavras de Cristo, mas assim, Jesus falou A, mas não é exatamente assim que eu vou fazer B. Eu vou fazer o contrário, porque eu sei o que fazer certo aqui. Porque o que eu quero, o que eu sei que é melhor, vai ser melhor para a igreja. Pérgamo, é melhor a gente ficar tranquilo aqui com Balaão. Não tem problema. É o melhor. Quem está lutando contra o trono de Satanás, deixar um pouco entrar aqui a heresia de Balaão, não tem problema. Dar ouvido aos nicolaítas também não tem problema. Ter nome de vivo, mas está morto, não tem problema. E você manipula como que você vai entregar as notícias para o rei. Veja, você não confessa os seus pecados. Você vai orar e você sabe que você tem que falar daquele pecado e você vai tentando achar que está manipulando a notícia para chegar para Jesus, para o filho de Davi. Joabe aqui é esse péssimo exemplo de alguém que finge ouvir o que o rei está falando e faz exatamente como quer. Não interessa se tem boas intenções, se você acha que vai ser melhor para você, para sua família, para a igreja. É obediência, é fidelidade que Cristo requer de nós. Mas isso eu vou sofrer, é isso aí. Mas a igreja vai diminuir, é isso. É fidelidade. E não entrar por um ouvido e sair para o outro. Segundo lugar, vejam comigo o começo do texto. Capítulo 18, no final do verso 3. Os servos de Davi falam assim para ele:
porque o Senhor vale mais do que 10.000 de nós. Olha a hipérbole. Né? Olha, eu vou preservar você, meu Senhor, porque eu te valorizo mais do que 10.000 homens de nós. A aplicação é: valorize Cristo acima de todas as coisas. É isso que é fé. Tem aquele cântico, né, que diz: o nosso Senhor, o nosso amado, é o mais belo entre milhares e milhares, uma alusão a cantares. Né? Valorize Cristo acima de todas as coisas. Valorize o nome do filho de Davi acima de todas as coisas. E vai dizer: Davi, fique aí, porque você vale mais do que 10.000 homens. Esses homens valorizavam o rei, eles estimavam o rei, eles entesouravam a vida do rei. Essa é a atitude do discípulo. É você dizer: Cristo vale mais do que 10 milhares de mundos. Samuel Rutherford, um puritano, ele escreveu centenas de cartas, cada carta é quase um tratado teológico maravilhoso, e em uma das suas cartas ele vai dizer: olha, Cristo é suficiente para encher e satisfazer 10 milhões de mundos cheios de anjos e de pessoas. Ele vale mais do que infinitos universos. E se você encher cada milímetro de infinitos universos de pessoas e anjos, Cristo satisfaria-os por completo a todos. Tamanha a grandeza e o valor infinito e eterno do Filho de Deus. E aí você diz: o nome do Filho de Deus, o Filho de Davi, vale mais do que a minha vida, vale mais do que a igreja, vale mais do que a minha família, e eu vou para a morte para que o nome dele seja proclamado. Eu valorizo. Se você não valoriza Cristo assim, você ainda não crê. Porque a fé é esse baú que você acha essa pedra e você guarda e diz: isso aqui vale mais do que o mundo todo. E essa pedra, essa joia é Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, no último versículo do texto: descanse na morte de Cristo por você. Olha o que Davi fala para nós terminarmos. Verso 33. O rei ficou muito comovido, ele começa a falar a Absalão, e ele termina dizendo assim: quem me dera que eu morrera por ti. Davi, ele tem um impulso aqui pela graça de Deus de uma morte vicária. Vicário significa uma morte no lugar de, uma morte como substituto. E ele fala: olha, eu queria morrer no lugar do meu filho, de tanto que eu estou lamentando, de tanto que eu o amava. É a mesma coisa que Moisés teve o mesmo impulso vicário lá em Êxodo 33, quando Israel faz o bezerro de ouro. Moisés lá no pico do Monte Sinai, recebe as tábuas da lei descendo. Deus fala: Moisés, sai da frente que eu vou fulminar todo o povo de Deus e vou começar de novo com você. Moisés se prostra e fala: Senhor, me mata no lugar deles, mas preserva o seu povo. Ele se coloca como um vislumbre da morte vicária de Cristo. Mas vejam, o Cristo é sempre maior que os seus tipos. Davi fala: quem me dera que eu morresse pelo meu filho Absalão. Jesus nunca falou isso. Quem me dera. Eu estou lamentando por você, por aquela pessoa. Olha, quem me dera ela responder com fé. Quem me dera eu morresse por ela. Não. O que Jesus fala em João capítulo 10 é o seguinte: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a minha vida. Ele não fala quem me dera. Ele fala: eu entrego de fato. O que isso muda? Isso muda tudo. Porque você não vai viver a sua vida pensando: nossa, será que Jesus morreu por mim? Porque quando você fala: será que eu sou salvo? Quando você fala: será que Jesus morreu por mim? Você está colocando Jesus no pé de igualdade com Davi. Você está colocando Jesus como um indeciso, como alguém que está limitado pelas possibilidades, limitado pelo ser humano, que diz assim: olha, eu queria ter te salvado, rapaz, mas você não contribuiu, você não ajudou.
Quem me dera ter morrido por você, agora eu lamento. Não. Jesus olha para você e fala, eu morri por você. Paulo ele tinha certeza em Gálatas 2:20, dizendo, o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não é uma possibilidade, é um evento real, concreto, definitivo, absoluto, de uma vez por todas. E se ele morreu por você, você descansa nisso. E você tem certeza disso. E você vive a sua vida à luz dessa palavra do bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Quem sustenta a sua salvação não é você e essa porcaria fraca de livre-arbítrio que você tem. É o Filho de Deus que não joga dados. Ele decide. Ele é o rei, ele decreta e ele fala, eu morri por você. E isso basta. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Tem um momento brevíssimo de oração silenciosa. Confesse os pecados, corra para Cristo. E eu já vou orar encerrando o sermão. Senhor, nosso bom pastor, nosso Messias, nosso Rei, perdoa-nos por agirmos contra o Senhor quando pecamos. Conceda a sua graça de arrependimento a cada um de nós. Vença-nos. Tudo o que nós queremos é que o Senhor nos derrote. E o Senhor nos vence. O Senhor é mais forte do que nós, mais valente. E não conhece a derrota. E já nós, que só conhecemos a derrota, nos alegramos em morrer na cruz do Senhor e ser ressuscitado com o Senhor. Maldita seja a nossa vida se vivermos fora de Ti, mas em Ti todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais foram nos dadas. E nós Te bendizemos por isso. E o Senhor transforma a nossa existência em lamento numa existência em alegria. Nossa existência em desespero numa existência em esperança no Senhor. Ajude-nos a ouvirmos a Tua voz, porque as Suas ovelhas ouvem a Sua voz, os bodes não. Joabe não ouvia Davi. Quebre nossos planos, nossa estrutura, nossas intenções e faça-nos submissos ao Senhor. Ajude-nos a olhar com um vislumbramento tal da Sua beleza e da Sua glória, que faça-nos sermos atraídos unicamente para Ti pelo Espírito e termos certeza que o Senhor, que não precisa de nada, decidiu entregar a Sua vida por nós. Que isso nos baste, porque isso é o que nos satisfaz. Hoje e para toda a eternidade, é isso que nos alegra. E o Senhor é glorificado nisso e nós Te bendizemos em Teu próprio nome. Amém.